Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Bom, nós estamos aqui então com uma parte da equipe, né, que já participou e também participa ainda aqui do programa Respostas para a Vida. E aqui nós vamos fazer um bate-papo. E eu queria que vocês contassem um pouco de como surgiu essa ideia de programa de rádio, quais foram os principais responsáveis, né, no início do projeto. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como iniciou esse projeto tão bonito, que aí é o programa Respostas para a Vida. O início, com a ideia, surgiu o pastor Antônio Beires, e esse programa Respostas para a Vida, ele foi ao ar no segundo domingo do mês de maio do ano de 1996. A ideia do programa, na verdade, surgiu porque, na verdade, o pastor Renato já tinha começado um programa antes que saiu do ar, que deixou de existir, e aí o Antônio veio com a ideia de retomar um programa de rádio. E aí ele trouxe a ideia e ele praticamente tocou sozinho, ele foi atrás da rádio e tudo mais, né? Então ele que fazia as gravações dos programas de rádio. A grande maioria de nós fomos convidados a participar do programa, fazer o programa, né? Com o pastor Germano Bender. Ele teve a ideia de formar equipes, né? No início, então, era o pastor Antônio que tomava a frente, né? Sim, e ele foi até que período, mais ou menos? O pastor Antônio, ele fez o programa praticamente até 2001, por aí. E aí, isso eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou para mim assim: Vili, eu tô saindo de férias. Se vira, o programa é com você. Aí, toda vez que o pastor Antônio saía de férias, então naquele período, naquele mês, eu fazia os programas. Então eu tinha que preparar programa, gravar lá na rádio e tal. Nas férias do pastor, você fazia a parte de Pires, era dividido essa parte? Não. Era só o pastor o Antônio e eu. Só nós dois. Legal. Só nós dois. E aí depois com o Germânio, como ele colocou, que ele desafiou mais pessoas a fazerem programa de rádio. E nessa época do pastor Antônio era gravado, né? Sim, tudo gravado. Eram gravados. E depois, com a proposta, né, que o pastor Germano trouxe, formando as equipes, então aí a gente começou a trazer a mensagem ao vivo. Né? E aí a gente entra com um bom desafio, né? É muito desafio. Porque gravar, às vezes, se dá um erro, a gente volta, né? Corta, né? Mas não voltava. Na vez de som da rádio, que a gente ligava na rádio, tocava em frente. Então a gente tinha a preocupação de não fazer coisa errada. Isso, e a gente não tinha experiência, né? Nunca de rádio. Eu nunca tinha falado. Então, mas Deus foi tão maravilhoso que nos orientava e, né? Então, a gente, como eu falei hoje, a gente não tinha o Gustavo, que consertava as cagadas nossas. Saía cagada. Fazia os erros e continuava eu. Segue o baile. Mas o bom disso é que nem as pessoas que ouviam não faziam críticas, né? Porque a gente tinha contato com as pessoas de fora. Quando você estava aí no supermercado, algum lugar aí, as pessoas falavam: você faz um programa de rádio, né? Então a gente ficava meio assustado. Mas era algo gostoso, né? Era um desafiador, né? Era algo que desafiava as pessoas. Foi isso que um pouco o Germano colocou. Sim. Que antes era
o desafio era único e exclusivo do pastor, né? Ele tinha que fazer o programa, o Antônio gravava. Depois a rádio foi modernizando e no fim eles não tinham mais tempo para gravação. Então eles colocaram nessa questão, fazer o programa ao vivo, né? Porque também a rádio se modernizou. Então era bem mais fácil também ser ao vivo. E aí o Germânio, né, o pastor chamou o pessoal, começou a conversar e graças a Deus foi aparecendo pessoas que... A equipe foi crescendo. A gente nunca imaginava disso acontecer. Confesso que eu também participei. Então, e aconteceu, né? Foi algo que cresceu muito dentro da igreja. Para as pessoas e também para a igreja, né? E isso aí foi uma marca, né? Que o programa Respostas para a Vida deixou tanto para a comunidade quanto para a sociedade em geral. Sociedade, né? Foi desafiador, né? Inovador. Né? Uma iniciativa assim, inovadora mesmo. Eu até complemento o que o Lutero colocou. A gente olha para trás e foi mais inovador para a sociedade do que para a própria comunidade. Isso é uma das coisas que a gente percebeu e até hoje muitas pessoas da comunidade não ouviam o programa de rádio, mas a gente percebia, e como é que a gente sempre tinha esse feedback, como o Evair colocou, cruzava com alguém, acho que eu já ouvi você não fazia programa de rádio, tal, sim, tal. Então aí é que a gente percebeu o quanto a gente fazia diferença na sociedade, principalmente com o pessoal que ouvia o programa. Eu lembro que o Alberi sempre comentava, quando ele vinha no supermercado, o pessoal abordava ele, peraí, eu já escutei a sua voz. Aí ele conversava com o pessoal, não, acho que foi na rádio. Eu faço programa de rádio. E antigamente era gravado e depois ele ficou um tempo ao vivo. E teve algum momento que vocês lembram que foi marcante? Um erro, por exemplo, a gente vai falar de cena, mas assim, de fala. Teve algum momento que ficou marcante para vocês nessa questão do ao vivo? Porque no gravado a gente acaba aqui dando um corte, né? Mas e quando foi o ao vivo? Teve algum momento ou vocês eram profissionais? Já ia no embalo e não teve erro? No ao vivo, sabe? Eu falo de mim, né? Eu senti assim, a hora que tava ali começando, né? A vinheta tava rodando, então você, como se diz, basicamente vinha contando, 5, 4, 3, 2, 1. Dava, né, Quando o técnico, né, dava o sinal, aparecia aquele joinha assim, aquilo mudava. Eu tava travado. Vinha vindo assim, eu ia travando. Parecia que a hora que ele dava o sinal, acontecia. é impressionante. Sabe, acontecia Descia o assim. Espírito Santo Não sei. e invadia aquele lugar. Né, quando eu fazia eu e Edmar, né? Nós fazia junto. Então eu fazia a acolhida, né? A acolhida que era o primeiro momento de contato com aquele que estava ouvindo. Gente, acontecia. Fazia a saudação, trazia uma mensagem, uma oração ali. E aí o programa era 8 horas, estava todo mundo de boa assim, o programa rolando Já normal. passou rápido. Sabe, nossa, era uma graça de Deus ali. É uma benção. Meu caso também, para mim, eu digo da minha parte, eu não senti muita diferença entre fazer gravado ou fazer ao vivo. Para mim foi assim muito tranquilo, muito tranquilo. Porque o problema desse programa gravado é que o cara da mesa de som sempre atrasava. Então, Então tinha esse probleminha. problema. A gente ficava nervoso, Desafio, tinha que ligar para quem resolvesse esse problema. Então, muitas vezes a gente tinha que se virar sozinho, né? Então, mas mesmo assim não atrapalhava a nossa apresentação do programa. E eu quero também compartilhar,
que o Evair vai confirmar isso, que com que alegria, né? Que a gente levantava domingo de manhã, que era o dia da gente estar lá, né? Mas era assim, gente, eu preciso testemunhar isso, porque com que alegria a gente acordava e eu passava na casa do Evair para dar carona para ele, para a gente ir lá fazer ao vivo, mas a gente ia com uma alegria, a gente ia conversando como se a gente fosse mesmo fazer algo muito especial, né? E às vezes acontecia, né? Atrasava, tal, então a gente ficava um pouco mais apreensivo e tal. E é lógico, ia começar o programa, sempre dava aquela balançada, mas era impressionante. Né? No decorrer do programa e até quando terminava, sabe, a gente sentia aquela sensação gostosa, boa, né? de que realmente fluiu, né? Tudo encaixou, até as músicas, então era assim, uma ação divina. Eu expresso isso, uma ação divina. Uma coisa que eu lembro que aconteceu algumas vezes, né? A gente chegava lá, né? Não tinha ninguém. E o programa tinha que começar às 7h30. Das 7h30 às 8h. Já aconteceu algumas vezes o programa iniciar 7:45. Já aconteceu comigo, eu em casa e de repente ligo em casa. Mas e aí não tem ninguém fazendo programa de rádio, só tem música. Tal, e aí tinha que correr atrás e tal. Acontecia quando a gente também ia gravar e aí a gente acabava empurrando o próximo programa mais para frente e tal. E o que também me chama muita atenção, na época do pastor Antônio, eu não lembro se já no início, mas tinha um programa antes dele, que era da Igreja Católica, aí entrou o nosso programa era o depois, e assim foi durante uns bons anos. E aí depois entrou de uma outra igreja, e o nosso continuou. E depois o nosso programa passou a ser o único programa cristão de domingo de manhã, porque aí antes disso não tinha mais ninguém. Exatamente. Aí não tinha mais ninguém que fazia o programa. Isso foi durante os bons anos. E a Rádio sempre falava que o nosso programa era um programa que chegava a 100% de audiência, né? Sim, uma audiência muito grande. E a gente, até hoje, é um programa que nunca parou. Eu ouvi estava comentando, né? Tinha um outro programa católico e até outra igreja, só que eles pararam. Tiveram um tempo. Agora nós estamos completando 30 anos, 30 ininterrupto, né? Neste mês de maio. Mês de maio. E o interessante é que eu lembro que uma vez também nós tínhamos que discutir essa questão de valores, etc. O Lutero vai lembrar disso. E aí, de repente, uma arma que a gente sempre usava para a rádio era justamente isso. Eles não queriam que a gente saísse. Exato. Então, a gente tinha sempre o poder de barganha um pouquinho maior para discutir Até valores. conseguir um desconto. Né? Mas isso ainda acontece. Hoje também ainda acontece. E falando assim de 30 anos, né? 30 anos de caminhada. A gente sabe, vocês estão desde o início e até hoje, né? Fazendo o programa. O que vocês percebem de diferença estrutural, de tecnologia em relação a 30 anos atrás, porque é bastante tempo, do que a gente tem hoje? Além da questão da facilidade da gente ter um programa gravado, né? Que tem os cortes, que tem essa facilidade, mas o que vocês veem assim, de diferença entre 30 anos atrás, 1996, e 2026 hoje? Eu não vejo diferença, assim, pelo contrário, eu tenho muita alegria de ver, né, além de nós, como eu ouvi estar falando, as pessoas encontravam com a gente na rua, eu ouvi vocês, então até hoje a gente vê, tem pessoas que ouvem, né, e falam com a gente, nossa, você é da rádio da Luterana,
eu vou na minha igreja no culto ou na missa, mas primeiro eu ouço o programa para depois ir para a igreja, né? Então a gente não sente muita diferença, né? Assim, Na parte de tecnologia, você fala? não, porque Na verdade, em termos de tecnologia, para nós não faz a diferença, Não. porque na verdade a gente só faz, digamos, o nosso papel é fazer a transmissão da mensagem. sim, A questão da tecnologia é mais a pessoa que fica atrás. Sim. Na verdade, o papel principal nosso sempre foi testemunhar o Evangelho. Esse sempre foi A missão. A missão objetivo. principal sempre Missão foi essa. principal. Por mais que muitas pessoas sempre falavam, não, porque isso não traz crescimento para a nossa igreja, que não sei o quê, mas a nossa ênfase sempre foi essa. Qual é o nosso papel? Transmitir a palavra. E é isso que nós estamos fazendo até hoje. e a gente era muito cobrado dentro das comunidades, né, que esse programa vocês fazem, mas não traz ninguém para a igreja. E não é verdade. Porque quantas pessoas Algumas pessoas também vieram vieram. conhecer a nossa comunidade através. E aí eu vi vocês no programa de rádio, então eu quis conhecer a igreja luterana e tem pessoas que ficaram, né? Então, E o principal objetivo, né, é o levar a palavra, né, a todas as pessoas, E aí, né? assim, eu tenho uma visão, né, se falar em tecnologia e tal, mas é que hoje as pessoas têm várias opções, né? Porque o programa ele é disponibilizado, ele vai ao ar pela Rádio Educadora. Aí eles também e atualmente o alcance é com 42 cidades. Então a gente vê que é abrangente, né? Todas as cidades aqui da região, 42 cidades. Mas também eles disponibilizam pelo YouTube da Rádio Educadora, né? Estatisticamente falando, eles têm 143 mil inscritos, né? No YouTube. Então é um público grande, né? E nós também disponibilizamos pelo nosso canal do YouTube, SLB Limeira. Então, quer dizer, eu vejo isso algo fantástico, porque, né, você não tem só uma opção, né? Você já agora é abrangente, né? Vocês também com a rádio web, quer dizer, o alcance é mundial, não é nem mais, né, na cidade, vamos dizer assim, restrito, né? Então a proporção, essa tecnologia, eu vejo isso como algo fantástico. É algo que ajuda muito, né? Era interessante, né? Que no começo, assim, a rádio, muitas vezes aqui, que nem Ferraz, né? Que é um bairro aqui, vizinho nosso aqui em Rio Claro, muitas vezes, por problema de alguma coisa de transmissão, alguns dias eles não conseguiam ouvir bem no programa. Tinha uma oscilação assim, na transmissão, Cosmópolis, né? Em vez que acontecia isso aí com o pessoal, porque o pessoal muitas vezes daqui, das nossas comunidades, tinha muita gente que ouvia, mas tinha muita gente de fora, que a gente no dia a dia ia conversando assim, então eles ouviam também, mas só que daí eles falavam, né? Um programa eu não conseguia ouvir bem, estava dando uma interferência, não sei se era um problema no meu rádio ou alguma coisa de transmissão, mas hoje não. Hoje a pessoa está aqui em Limeira, ou estiver em Rio Claro, estiver em São Paulo, ou estiver nos Estados Unidos, ela ouve perfeitamente. A transmissão, quer dizer, a tecnologia ajudou muito. Né? E também essa questão do YouTube, no caso, que ele fica gravado o programa. Eu, de vez né? em quando, né, lá em Então, casa, isso assim... também ajuda bastante, né? Eu tô lá em casa, assim, de vez em quando lá, né? Eu tô lá no YouTube, assim, vendo alguma coisa, alguma matéria. Até o programa tá lá, Respostas para a Vida. Então, pego lá, vamos ver quem que tá lá hoje, né? Conhece todo mundo, né? A gente se conhece, é da família, né? E hoje aumentou mais a audiência, porque a Rádio Educadora, ela tem um convênio com a Rádio Bandeirantes. Então ampliou o número de cidades. Sim. Né, porque a Bandeirantes ela atinge muito mais cidades. Então,
tá mais longe ainda, né? O São alcance maior. 42 cidades, né? 42 cidades. 42 cidades, olha, bastante gente. Bastante gente. Isso só, vamos lá, via rádio normal, Nós falamos AM, rádio né? normal. Via Sim. rádio AM. Uhum. Mas aí cai, né, na internet, aí vai todo Sim, mundo é, afora. Aí Aí a boa o nova céu é o limite. A Boa Nova aí, vai longe, espalhada. com certeza. E agora a gente... desculpa, Vi, pode Uma falar. coisa que me chama a atenção, veio na cabeça agora, né? Quando a gente iniciou o programa de rádio, já tinha programas de outras igrejas junto, tinha alguns programas depois do nosso também, e eu lembro que quando, mais no final, o nosso programa era o primeiro programa de domingo, e aí às 8 horas começava aquele, eu não lembro o nome daquele senhor que vinha lá, que fazia o rádio, é um senhor sertanejo. Sertanejo. E ele começava às 8 e ia até meio-dia, ou seja, na parte de manhã de domingo, o nosso programa era o primeiro, aí depois às 8 horas entrava o sertanejo, ele trazia, eu lembro que a gente sempre se cruzava na rádio, Sim, ele vinha com os discos dele Esse é o compadre presente. E entrando nessa história também, eu queria... Porque a gente tá aqui, né? À frente das câmeras, né? No microfone. E vocês lembram de alguma história que era engraçado por trás nos bastidores da rádio, atrás das câmeras, como que era antes? O mais Se hilário, tem alguma coisa engraçada para O engraçado compartilhar. era esse senhor que fazia o programa sertanejo, então a gente sempre tinha o contato com ele quando chegava, né? E ele tinha suas Aquele jeito perguntinhas, dele lá, o jeitinho dele bem simples, né? E ele Mas queria... a conversa rolava, né? A gente ficava até esquecia de ir embora, porque era gostoso conversar. Os bastidores era gostoso, depois terminava o programa. E também a gente estava assim, né? Mais solto, né? Porque já tinha ido o programa com ar, né? Aí chegava lá, né? Porque o nome dele era Chico, né? A turma chamava ele. Só que a turma chamava ele Chicolino, né? Eu conhecia ele por Chicolino. Mas o programa dele era o compadre presente, né? Mas assim, quando tava eu e o Edmar lá, né? A gente conversava, né? E de vez ele chegava lá, daí ele anotava o nome, né? Nossa, ali, né? Daí ele oferecia uma moda sertaneja para nós, assim, também, né? E também eles estão mandando um abraço lá pro pessoal lá da igreja, não sei, né? Então, né? Sempre tinha, assim, um contato. E se mesmo, envolviam. E mesmo no tempo, assim, quando a gente era da diretoria ali, várias vezes a gente ia pra rádio, como se diz, conversar, assim, sobre como estava sendo o trabalho, né? E era interessante. Com o pastor Antônio eu cheguei aí, com o Germânio também, né? Ali, talvez queria mudar alguma coisa, sabe? Eles marcavam uma reunião, né? Sim, não sei se alguém chegou, mas teve várias vezes que a gente foi, assim, como diretoria. A diretoria colocava, o pastor acompanhava, né? Ia junto, mas alguém da diretoria acompanhava também, para acertar alguns detalhes. Né? Muitas vezes o pastor achava que tinha que mexer nisso, naquilo. Alguém acompanhava e aí conversava com a diretora, né, da rádio sobre isso. Então, para melhorar mais ainda, né, que não era só do jeito que estava, queria ser melhor, né? Então sempre estava conversando. Devido ao tempo do nosso programa estar chegando ao fim, iremos dividir esse episódio em 2 partes. Então não perca, no próximo domingo, a continuação deste programa. E não se esqueça de curtir nossas redes sociais, no Instagram, siga @ieclo.limeira, e na página do Facebook, siga @luteranoslimeira. Também sinta-se convidado a conhecer nossa comunidade, que fica localizada na Rua Boa Vista, número 36, na cidade de Limeira. Você será muito bem-vindo. Até a próxima edição do programa Respostas para a Vida.